É difícil pensar em algum influenciador jovem que já tenha sido tão criticado por crianças como Felca. Com a publicação do seu vídeo Adultização, sobre o qual já falamos aqui no canal da Brasil Paralelo, Felca fez parte da população perceber uma realidade incômoda que já acontecia há muito tempo debaixo de nossos narizes. Crianças dançando coreografias de apelo sensual para milhões de estranhos na internet. Meninos em idade escolar simulando comportamentos de ostentação, promiscuidade e agressividade para acumular curtidas. E pais lucrando com a exposição e a adultização de seus filhos. A denúncia de Felca sobre essa exploração infantil ganhou proporções tão grandes que resultou em uma nova legislação. No dia 17 de março de 2026, entrou em vigor aquela que acabou conhecida como Lei Felca. No entanto, se parte da população comemora, outra parte aponta falhas no texto da lei. Para os críticos, a pressa na aprovação gerou consequências negativas, pois a regra foi impulsionada pelo calor do debate nas redes sociais. A Lei Felca teve seu texto final criado em 24 horas e foi votada certamente sem ler. Deixa eu te contar a história. Manchetes relataram o medo de que gigantes do entretenimento, como o GTA 6, Fortnite e League of Legends, fossem banidos do Brasil. Além disso, o possível impacto financeiro sobre grandes plataformas digitais e criadores de conteúdo, que podem perder uma parcela significativa de seu público, aliado à fúria do público infanto-juvenil, fizeram com que Felca voltasse a ser o alvo do debate. No dia 19 de março, o influenciador veio a público tentar explicar as consequências da lei. Mas o que de fato dita essa nova regra? O que alegam seus críticos, seus defensores e o próprio Felca? É hora de entender com a Brasil Paralelo o que é a Lei Felca e o que essa nova barreira legal significa para o futuro das próximas gerações. O nome oficial é Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, mas você certamente ouviu falar dela como a Lei Felca. O capítulo 3 da nova lei traz a vedação absoluta do acesso de menores a conteúdos impróprios. Por décadas, a única barreira entre uma criança e aquele site de pornografia na internet era um simples botão onde o usuário poderia mentir clicando em "Tenho mais de 18 anos". Os defensores da lei destacaram que a nova regra traz os seguintes benefícios: combate à exploração infantil, proibindo que as plataformas monetizem conteúdos de crianças erotizadas. Fim do design viciante, banindo ferramentas como a rolagem infinita e a reprodução automática de vídeos. Proteção de dados, impedindo que as redes criem perfis psicológicos de crianças para direcionar anúncios. Fim dos chamados cassinos infantis, proibindo a venda de loot boxes, que são aquelas caixas surpresas pagas em jogos direcionados a crianças, como League of Legends. De outro lado, especialistas em tecnologia e defensores da privacidade alertam para possíveis problemas futuros da lei. A proibição da autodeclaração de idade pode forçar um fim abrupto do anonimato, com a burocratização e entrega forçada de dados de cada usuário às plataformas digitais. Fricção na navegação. Uma internet engessada, lenta e cheia de interrupções diárias para a validação de identidade. Atraso tecnológico e aumento de custos. A lei exige que qualquer plataforma tenha um CNPJ no Brasil. Projetos globais de código aberto, como o sistema Linux ou startups estrangeiras, ameaçam simplesmente bloquear o acesso aos brasileiros para evitar multas milionárias previstas pela nova lei. E os custos desses novos sistemas de segurança serão, inevitavelmente, repassados ao consumidor através de assinaturas e jogos mais caros. Além disso, nada garante que a suposta segurança prometida não seja burlada por crianças. Atualmente, algumas delas já estão se valendo de um modificador do jogo Skyrim para burlar verificações de idade por reconhecimento facial. Com a entrada em vigor do ECA Digital,
Um boato dominou os fóruns e as redes sociais. O Brasil estaria prestes a banir os maiores jogos do mundo, como League of Legends, Fortnite, Valorant e até GTA 6. Sobre este último, rumores começaram a circular de que o tão aguardado lançamento de GTA 6 havia sido cancelado no país. Mas será que a nova lei realmente decretou o fim dos gigantes do entretenimento? A resposta curta é não diretamente, mas indiretamente foi isso que aconteceu. Nenhum jogo foi banido do país por determinação legal, mas, na prática, essas empresas acabaram sendo forçadas a retirar seus jogos ou excluir determinados públicos, uma vez que a lei impõe restrições severas sob pena de multas milionárias. A Rockstar Games, por exemplo, suspendeu a venda direta de jogos como GTA 6 na sua própria loja no Brasil, para evitar ter de recolher biometria e documentos dos usuários. Mas os seus títulos continuam disponíveis em plataformas de terceiros, como a Steam e as lojas de jogos. Jogos como Fortnite e League of Legends também foram impactados pelas novas exigências. Na teoria, a lei não determinou banir o acesso aos menores. O que a lei proibiu foram crianças poderem usar as loot boxes dos jogos, um sistema de apostas e recompensas que funciona como um cassino virtual. Essa, inclusive, é a justificativa do governo. Mas o que aconteceu na prática foi o fim do acesso ao jogo para menores de idade. A Riot Games, responsável pelo jogo, precisou fazer uma escolha. Ou alterava o seu modelo de negócios para não deixar apostas acessíveis para crianças no Brasil, ou fechava as portas para os menores. A empresa escolheu manter seu sistema de cassino intacto, e como consequência foi forçada a elevar a classificação etária de quase todos os seus jogos para 18 anos, banindo os menores de idade de jogarem, e não apenas de acessarem os loot boxes. Já outros gigantes do mercado, como o fenômeno Free Fire e o recém-lançado Prime Rush, removeram ou bloquearam as mecânicas de cassino para os usuários mais novos, garantindo que o jogo continuasse liberado para todos os públicos e 100% dentro da lei. No entanto, a própria Riot Games, em seu comunicado oficial, também explicou que a classificação etária de quase todos os seus jogos foi elevada para 18 anos temporariamente para cumprir as novas exigências legais. Uma exceção imediata foi feita para o jogo Valorant, também da Riot. Adolescentes entre 12 e 17 anos ainda podem acessá-lo, desde que um de seus pais ou o responsável legal acesse o portal da empresa e autorize formalmente o uso através de um e-mail. A empresa prometeu readequar os recursos internos dos seus jogos para tentar reverter essa proibição até o início de 2027. A nova classificação etária prejudicou um jogador pro player de League of Legends, que ainda tem 17 anos. Ele está banido de jogar profissionalmente até fazer 18 anos. A Riot Games afirmou que sua conta pessoal será bloqueada só até o próximo mês, quando ele completará a maioridade. A empresa ainda reiterou que, enquanto isso, ele poderá treinar com sua equipe usando contas específicas da Riot, que estão em conformidade com a ECA. Se por um lado, o mundo adulto se dividiu em debates técnicos e jurídicos, por outro, a Lei Felca despertou a fúria do público infanto-juvenil. E o alvo principal dessa revolta foi aquele que iniciou o debate que resultou na nova lei, o próprio Felca. Essa, aliás, não foi a primeira vez que o influenciador se viu no centro de uma rebelião infantil. Em janeiro de 2026, quando a plataforma de jogos Roblox decidiu restringir o chat de voz e de texto para menores por uma medida de segurança global decidida pela própria empresa, milhares de crianças organizaram protestos dentro do jogo e invadiram as redes do influenciador com ameaças de morte. Vai por mim, cara. Mexe com político, mas não mexe com criança de Roblox, não, que você vai arrumar pra cabeça, cara. Eu já tinha recebido ameaça de morte na minha vida, mas é a primeira vez que me ameaçaram de tacar cocô na minha casa, cara. As crianças são muitas, elas são organizadas. Me chamaram de Hitler já. Me chamaram já de Mao Tse Tung.
Falaram que a teta da minha mãe tem leite. Não comete esse erro, não. Agora, com a entrada em vigor da lei que carrega o seu nome, o influenciador voltou a ser alvo de crianças e adolescentes e postou em seu story: "Lá vamos nós de novo." Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar "sou maior de 18 anos". Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LOL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box para as crianças. Mas o que são loot boxes? E por que para criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou para sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido dizendo: abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? No artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Unidos, bom, eu não fui. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. Como um cidadão, passei aqui para te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, e nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? Mas, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. Esse episódio levanta o antigo dilema humano entre proteção e liberdade. Qual o ponto de equilíbrio entre criar medidas para proteger crianças de conteúdos e ambientes digitais que as deixam vulneráveis e o excesso de regulação que prejudica a privacidade e liberdade de escolha dos usuários? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto algumas crianças são precocemente expostas a conteúdos adultos nas redes sociais ou obrigadas a produzi-los, outras são tragadas para uma outra realidade sombria: a criminalidade. Nas ruas, jovens em idade escolar já se inserem no mundo do crime, muitas vezes cooptados por adultos que, assim como alguns pais que se beneficiam da exposição de seus filhos, também se beneficiam das brechas da lei e da impunidade garantida aos menores. E é para dar luz a esse tema com a seriedade que o assunto exige, que nós produzimos o nosso mais novo documentário: Impunidade. A nova produção original da Brasil Paralelo que revela e explica as consequências da maioridade penal no Brasil. Aproveite a oferta da Semana do Consumidor, toque no link deste vídeo e libere seu acesso. Nós contamos com você. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panteiro, mas era pai de família. Toca o rap, DJ! Qual é, W? Seja bem-vindo à tua casa, terra do nunca. O jogo mudou e eu fiquei velho com 17 anos. Eu até entendo,
Porque até eu, se me visse voltando, atravessaria a rua. Então passou, neguinho. Bem-vindo à firma. Conheci o Dropê na escola. Parece que o moleque tinha nascido pronto pra comandar. Tropa da Terra do Nunca, caralho. Copiou ou não? E eu? Eu achava que tava no topo, mano. Falei pra tu que o menor era brabo, Julinho. Nós vai tomar uísque no baile hoje. Essa porra vai vender pra caralho, neguinho. Minha vida até ali foi mais ou menos assim. Uma eterna prorrogação da adolescência. Acontece que Deus, cansado dessa moleza, pra me tirar do paraíso usou o método mais antigo. Tio, quero tiro não, porra. Quero ser batizado, anda. Tu não é padre? Sim, sou padre, mas... Me batiza. Qual é, Drupi? Vai me matar, irmão? Tu fala e ele escuta. E a cuspideira é quem decide teu destino. É isso mesmo? A gente vai ser pai, irmão. A gente não vai nada. É criar uma filha sendo bandido, achando que amor paga pré-natal. Sai do carro, caralho! Vocês não queriam a nave? Fala aí, ó. Quanto que tu tem desse bagulho? Mina de ouro, irmão. Tô saindo de casa agora, vai armado, por favor. Parabéns. Conseguiu errar até nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vida não é a caipirinha em Fernando de Noronha, não. Não tenho medo. Eu tenho medo de ir pro inferno, pô. Sabe qual é o inferno, Drupi? O inferno é essa merda toda aqui, ó.